Agora o nosso papo é com o Dr. Marcos Paulo Freire, que é urologista. Seja bem-vindo. Mulheres, tudo bom? Tudo jóia, ótima tarde. Obrigado, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Vamos tirar algumas dúvidas sobre incontinência urinária? Claro, Um assunto muito importante, porque atinge uma camada importante da população, né? Sem dúvida nenhuma. É um assunto que é muito importante, que atinge uma parcela muito grande da população brasileira. A gente estima que entre 8 e 10 milhões de pessoas no Brasil sofram de incontinência urinária. De 8 a 10 milhões. Então é algo que a gente não pode negligenciar, é algo que a gente realmente tem que abordar num assunto bastante importante como esse. E muitas vezes numa fase tão delicada da vida, né? Por isso que a prevenção é sempre o melhor remédio. E é um problema que deixa as pessoas muito chateadas e afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes limita a vida social da pessoa, né? Sem dúvida. Deixa a pessoa muito envergonhada. Então procurar um médico para resolver essa questão é algo muito importante para todo mundo. Tá bom, vamos para os mitos e verdades? A gente vai conversando mais sobre isso. Claro. A perda de urina é um problema de idosos. Na verdade, esse é um mito, tá certo? A incontinência urinária ela afeta toda a faixa etária, desde a criança, o adulto, o jovem e o idoso também. Então não é uma doença exclusiva de idosos. Afeta todas as idades, praticamente de uma forma constante. Mas é claro que os idosos são mais acometidos, sem dúvida nenhuma. Então, nesse caso, é mito. É um mito. E a próxima? Somente mulheres sofrem de incontinência urinária. Também é outro mito, tá certo? A gente tem muitos homens que também sofrem de incontinência urinária por vários problemas. Problemas prostáticos, em pós-cirurgias, mas assim, a mulher ela tem maior propensão para incontinência urinária, mas os homens também podem ser acometidos, sem dúvida nenhuma. A incontinência urinária é sempre uma consequência de uma outra questão que está acontecendo ali no organismo? Ou ela pode acontecer de forma espontânea também, sem ter nenhuma doença ou sem ter uma cirurgia, como você comentou? Ela tem uma causa base sempre, ela nunca vai ter uma causa espontânea, tá? Mas uma causa base sempre vai acontecer. Às vezes a gente tem pacientes jovens que são atletas que podem perder urina dessa forma porque tem uma atividade física muito intensa. Mas pode ser um pós-operatório, pode ser pela própria idade, então uma causa de base sempre vai existir. Tá certo. Vamos ver o próximo? Claro. Bexiga hiperativa e incontinência urinária são a mesma coisa. Na verdade, não. A bexiga hiperativa ela é uma causa de incontinência urinária, ou seja, a paciente pode ter incontinência por uma bexiga hiperativa. Mas a gente tem outros tipos de incontinência não relacionadas à bexiga hiperativa. A gente pode ter uma incontinência urinária de esforço, uma bexiga hiperativa, mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Uma é causa da outra. Tá certo. Tá? Próximo. O número de gestações e partos normais aumenta o risco para a doença. Exatamente. Isso não é um mito, isso é uma verdade, tá? Acontece o seguinte, a gestação por si só já é um fator de risco para a incontinência urinária. Independente da via de saída. Independente da via de saída. É claro que o parto normal ele vai ter um risco maior para a incontinência urinária. A gente tem muitos pacientes que sofreram, por exemplo, uma cesárea e tem incontinência urinária. Então, assim, poxa, eu fiz cesárea, mas eu tenho incontinência? Sim, isso pode acontecer. Assim como tem mulheres que não tiveram filhos e também têm incontinência urinária. Assim como pacientes nuligestas que nunca tiveram filhos e têm incontinência urinária também. Tá certo. Vamos ver o próximo? Claro. A obesidade pode desencadear a incontinência urinária. A obesidade não é um fator único para a incontinência urinária, mas ela pode piorar a incontinência numa paciente que já tem incontinência de esforço. E aí, com a obesidade, ela pode piorar, certo? Então, esse é um mito ou uma verdade, mas assim, uma verdade relativa. Tá. Então, é uma verdade relativa nesse caso. Exatamente. Tá bom. Tem mais um aqui, ó. A incontinência urinária não tem cura. Esse é um mito, na verdade. Ai, que bom, né? Porque assim, a incontinência tem cura, tem diversas formas de tratamento para isso. A gente pode fazer fisioterapia, medidas higienodietéticas, ou seja, mexer na alimentação da pessoa, mexer na quantidade de líquidos que ela ingere durante o dia, medicamentos, cirurgias, então tem tratamento. Agindo preventivamente também, de repente indo mais vezes ao banheiro? Claro, mais vezes ao banheiro. Uma outra coisa importante é fisioterapia antes de ter filhos. Então, se existe um planejamento para ter filho, um preparo do assoalho pélvico, é muito importante para prevenir uma incontinência urinária no futuro. E esse trabalho deve ser feito ao longo da vida da mulher ou do homem? É claro, é muito importante para as mulheres principalmente, nas mulheres que pensam em ter filhos e depois de ter filhos também. Então, se existe uma incontinência que já está acontecendo ali, a fisioterapia é importante. Então, sempre procurar um médico, um urologista, para que tenha uma ideia geral do que se fazer é muito importante. Tem uma questão genética envolvida? Por exemplo, meus pais sofrem com incontinência urinária, minha mãe tem, vou sofrer com isso no futuro também?
Tem, uma questão genética envolvida existe, mas não é algo 100% definido. Ou seja, se minha mãe teve, eu vou ter também, entendeu? Tá. Mas isso realmente tem alguma relação, sim. Tá bom. Tá? Tem mais um aqui pra gente ver. Vamos lá. A incontinência urinária pode afetar a sexualidade. Sem dúvida nenhuma, deixa os pacientes realmente muito preocupados e muito envergonhados com essa questão. O que pode acontecer durante o ato sexual? Pode acontecer durante o ato sexual. Então, o medo de ter uma perda durante o ato sexual, às vezes, deixa o paciente completamente resistente até a ter o ato sexual. Trava, né? Imagina que situação terrível. Eu vou dar um recadinho e volto já, que tem bastante pergunta do pessoal de casa, tá bom? Até já. Claro. O pessoal em casa está pedindo para você explicar melhor o que é incontinência urinária, como ela funciona. Incontinência urinária é qualquer perda urinária que você tenha, qualquer perda de urina que não seja desejada, ou seja, se em algum momento você tem um escape de urina que molha a sua roupa ou que você não desejou eliminar aquela urina naquele momento, aquilo a gente classifica como incontinência urinária. Quer dizer, perda de urina involuntária. Exatamente. E isso pode acontecer em determinados momentos da vida da pessoa? Em várias situações diferentes, ou seja, você pode ter uma urgência, ou seja, aquela vontade de ir ao banheiro rapidamente, se você não tiver um banheiro próximo você pode perder, ou você pode perder inclusive por esforço. Tossiu, espirrou, deu uma risada, levantou um peso, levantou da cadeira e perdeu urina, a gente classifica como incontinência urinária de esforço, sim. E isso pode acontecer com homens e com mulheres? Isso é muito mais frequente em mulheres a incontinência urinária, mas podem acontecer em homens também, principalmente depois de uma cirurgia de próstata. Tá. E normalmente acontece por uma flacidez do assoalho pélvico, porque também é uma musculatura, só que é uma musculatura que a gente esquece de trabalhar, né? Exato. A incontinência de esforço, ela acontece com muito mais frequência por uma flacidez da musculatura mesmo do assoalho pélvico. Por isso que a fisioterapia é muito importante para melhorar a incontinência de esforço também. E é tão simples de fazer, né? É simples de fazer, mas exige realmente uma orientação bastante firme, bastante forte. Tá. Então, a consulta com o médico, com o fisioterapeuta, realmente vai definir que tipo de incontinência o paciente tem e, com isso, definir o tratamento. Tá certo. Eu estava dando uma olhada aqui na mesa, a gente tem algumas coisas aqui, inclusive coisas nada desejáveis, né? O que o cigarro está fazendo aqui, hein, doutor? O cigarro, na verdade, ele pode aumentar a contratilidade da bexiga, ou seja, aumentar a força de contração da bexiga, mas o cigarro ele tem uma implicação também grande em outras patologias da bexiga, como o próprio câncer de bexiga, tá? Que pode, em alguns casos, também cursar com perdas urinárias, mas o mais importante dele é em relação ao câncer. Tá? Eu tô para ver algum assunto que a gente vai abordar aqui. O cigarro não esteja envolvido. Em que fala assim, não, gente, para isso o cigarro é super bom. Não existe. Só tem malefício, gente. Exatamente. Por isso que a minha campanha pessoal contra o cigarro, ela já começou há alguns anos e eu tô sempre martelando em cima desse assunto, porque ainda acredito que eu vou viver ainda para ver as pessoas fumando muito menos, né? Sem dúvida Seria nenhuma. Uma maravilha, né, doutor? Dá muito menos trabalho para vocês. Com certeza. E o café tá fazendo o que aqui? O café realmente ele aumenta também a força de contração da bexiga. Então, quando a gente trata um paciente com incontinência urinária, uma das primeiras coisas que a gente faz é ver o diário miccional dela, ver o que ela ingere, que tipo de substância ela ingere e em que volume ela ingere. Tá. O café entra nessa também, porque ele aumenta a contração. Na verdade, o café ele não vai desencadear uma incontinência, mas aquele paciente que já tem incontinência, o café pode piorar. Tá? Outras substâncias que a gente acaba evitando também é o café, o chá, refrigerantes, então chocolates, pimentas, tudo isso aumenta a força de contração da bexiga e com isso pode piorar a incontinência no paciente que já tem uma incontinência leve. Tá. Então são alimentos que a gente também restringe. Refrigerante é outro que está do lado do cigarro, ele não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom. Que ninguém fala assim, para isso aqui refrigerante é bom, também não tem. Exato, refrigerante tem cafeína, a gente também evita e a gente realmente pede para o paciente parar de usar. Agora, em que momento que a pessoa pode começar a acreditar ou procurar ajuda, acreditar que está tendo algum problema relacionado à incontinência urinária? Olha, tem algum escape que é considerado normal? Por exemplo, a pessoa espirrou, uma vez que deu um escape já acha que está com incontinência, ou então, sei lá, teve uma crise de riso, escapou urina. E são situações que a gente pode considerar normais ou é bom já procurar ajuda? Não, qualquer tipo de escape, na verdade, ele reflete algum problema, tá certo? É claro que assim, se a paciente teve um escape ou outro escape, isso talvez não interfira na qualidade de vida dessa paciente. Mas o escape em si, ele já não é considerado um escape normal. Então já é bom pelo menos procurar uma fisioterapia. Procurar um urologista ou um ginecologista para que ele possa fazer uma avaliação inicial.
tá? Eventualmente, se não há interferência em qualidade de vida, a gente pode só observar esse paciente. Mas no futuro, essa incontinência pode ir piorando e bem devagarinho. Tá bom. Tá? Então é importante porque isso é gradativo, né? É super. Nunca vai melhorar, né? Nunca vai melhorar, só vai piorar ao longo do tempo. Sozinho, né? Tá certo. Vamos dar uma olhada nas perguntas, então, doutor? Paula Pires quer saber o seguinte: minha mãe é obesa e tem incontinência urinária. Se ela emagrecer, o problema pode melhorar? Olha, Paula, melhorar pode melhorar, mas não vai resolver o problema, tá certo? Como eu falei antes, a questão da obesidade é uma verdade relativa, ou seja, ela vai ter uma melhora, mas não vai ter uma cura completa da incontinência, tá certo? Então é isso que tem que ficar muito claro. Perder peso sempre é importante. Porque a gordura também faz pressão na bexiga? Aumenta muito a pressão na bexiga, aumenta muito a pressão no assoalho pélvico, tá? Então isso pode melhorar, mas resolver não vai resolver. Tá certo. Paula, boa sorte para vocês, viu? Para a mamãe também. Tomara que ela consiga emagrecer, sim. Vamos ver a próxima. Meire Silva. Estou tomando um remédio para a pressão alta e desde que comecei a tomar, sinto que tenho tido escapes de urina. Isso pode estar relacionado? Perfeito. Olha, Meire, os medicamentos que são usados para hipertensão, eles podem aumentar o volume urinado, ou seja, o rim dessa pessoa vai produzir mais urina. Com isso, a bexiga vai se distender ainda mais e pode aumentar a pressão no assoalho pélvico e pode perder. Tá? Mas assim, se há perda de urina com medicamento antihipertensivo, o problema não é o medicamento, o problema é realmente uma incontinência de base que já acontecia, que já existia antes, que só foi agravada pelo antihipertensivo, ou seja, o problema não é o remédio, é a incontinência de base que já existia. Tá certo. Obrigada, Meire, pela pergunta, viu? Vamos ver a próxima? Gilla Gonzalez. Bebo muito líquido e urino mais de 9 vezes ao dia. E à noite acordo e vou pelo menos 2 vezes ao banheiro. Será que isso pode ser incontinência urinária? Ela tem 28 anos. Olha, Júlia, né? Isso, Gilla. Olha, Gilla, na verdade, isso não é uma incontinência, porque você não perde urina em momentos que você não deseja urinar, tá certo? O que acontece com ela é que ela tem uma frequência aumentada. E essa frequência ela pode ser relacionada a várias coisas, até a quantidade de líquido que ela ingere durante o dia. Ela diz que bebe muito líquido. Então, se bebe muito líquido, é natural que vá ao banheiro com maior frequência. Se toma muito líquido à noite também, antes de deitar, vai acordar para ir no banheiro também. Isso é muito natural. Tá? O que a gente tem que fazer aqui é uma consulta médica e com isso a gente faz um diário miccional. Então eu vejo a quantidade de líquido que ela ingere por dia e a quantidade de vezes que ela vai ao banheiro. E com isso a gente realmente tem um balanço para dizer exatamente o que acontece. Mas isso não é uma incontinência. Se ela não perde urina, não é incontinência. O fato de acordar pelo menos 2 vezes para ir ao banheiro ao longo da noite pode trazer uma baixa qualidade de sono para ela? Tem alguma dica que você pode dar? Até um horário do dia que é interessante ingerir mais líquidos, não ingerir tanto à noite? Tem alguma conduta para mudar? Então, existe uma conduta em relação a isso, mas depende de uma consulta. Depende de cada pessoa. O ideal é a gente não restringir o líquido sem que exista uma avaliação inicial. É claro que às vezes a gente tem que realmente orientar, olha, depois das 8 da noite, você não vai ingerir tanto líquido, tá? Para que você possa preservar o teu sono, porque realmente acordar 2 vezes por noite pode interferir muito na qualidade de vida. No dia seguinte o paciente vai estar realmente muito cansado, isso pode interferir na produtividade diária dela. Tá? Mas precisa realmente passar numa consulta para que a gente possa ver direitinho todo o diário miccional dela. E ela é tão nova, né? 28 anos. 28 anos, é super jovem. Tá bom. Gilla, boa sorte, viu, linda? Passa numa consulta que com certeza é bem melhor. Vamos lá? Sem dúvida nenhuma. Célia Zali, existe algum tratamento indicado para melhorar o problema? Olha, Célia, existem vários tratamentos indicados para resolver a questão da incontinência urinária. Um que a gente conversou aqui é a questão das medidas higienodietéticas, ou seja, afastar substâncias que podem prejudicar a incontinência. A questão da ingesta hídrica também é importante, ver quanto ela ingere de líquidos durante o dia. Uma outra coisa importante, o tratamento de fisioterapia é fundamental, tanto para incontinência de esforço, para incontinência por bexiga hiperativa, e a cirurgia existe também para incontinência por esforço. Então, a cirurgia existe uma cirurgia. É um tratamento super indicado para questões de incontinência de esforço. E resolve em muitos casos? Resolve em mais de 90% dos casos. E, além disso, a gente também tem medicamentos para isso. Nos pacientes com incontinência por bexiga hiperativa, existem medicamentos que a pessoa toma por via oral, que também ajudam a controlar a contração da bexiga. Tá certo. E ainda falando nos paliativos, né?
Sim? que as pessoas podem fazer uso no dia a dia, Claro. para ter menos situações constrangedoras, como a gente comentou aqui, para limitar muito menos a vida social, né? O contato social dessas pessoas. Existem as fraldas e os protetores, né? Sim, existem fraldas e protetores. Essa aqui, por exemplo, é uma fralda mais geriátrica, né? Que a gente indica para pacientes que percam muito durante o dia. Tá. Ou seja, ela tem uma área de absorção boa muito captação, grande, né? tá? Uhum. Esse aqui é um outro absorvente um pouco mais fino e um pouco menor. Para aquelas pacientes que perdem em gotas ou perdem em pequenas quantidades Escapes também. menores aqui. Escapes menores. É como se fosse um absorvente, né? Que a gente usa no Isso, período menstrual um pouco maior, né? Um pouco maior. Tá. Tá? E existem produtos que a gente, na verdade, tem pouco contato, mas esse aqui, por exemplo, é um absorvente masculino, tá? que existe na farmácia. Existem cuecas até que você coloca, que tem uma proteção na frente. Então, existem produtos específicos para o público masculino, que muita gente não conhece, não sabe e acaba não tendo acesso a esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, ele tem um reservatório que o homem coloca o pênis aqui dentro e deixa nessa posição. Tá. E aí ele consegue absorver as perdas sem tantos problemas no dia a dia. Consegue né? passar um tempo fora, Exatamente, enfim, né? sem problema nenhum. Tá certo. E essa é uma fralda de criança. Essa é uma fralda de criança. Que Criança também tem incontinência incontinência urinária. A criança pode perder à noite, né? Que a gente chama de enurese noturna. Sim. Tá certo? Mas aí a gente imagina que ainda está fazendo parte do aprendizado, né? Sim, do controle. até uma não certa chega a ser idade, né? Então, assim, até 4, 5 anos, a gente considera uma perda noturna como normal. Tá. Passou disso, 9, 10, 12 anos, assim, a gente considera uma enurese noturna e aí o paciente também tem que passar por uma avaliação para entender o motivo pelo qual ele perde urina durante a noite. Ainda falando das crianças, é muito comum também as crianças... Tem crianças que não têm, por exemplo, durante a noite esse problema, mas durante o dia simplesmente esquecem de fazer xixi. Sim, sem dúvida porque está nenhuma. brincando. E fica perdendo urina ao longo do dia, né? Nenhuma. Isso Quem também é tem considerado criança normal, sabe, né? Só orientar, né? Só orientar. As criancinhas realmente elas estão brincando, elas têm uma série de atividades que tomam realmente a atenção dela. E urinar é a última coisa que ela quer fazer. Ela quer realmente continuar brincando. Ela não quer parar para comer, não quer parar para ir no banheiro. Para nada, exatamente. E acontece a perda nesse sentido. Tá então é muito mais uma questão de orientação, né? Do que uma própria questão de problema de saúde, né? Então nesse caso é diferente. Tá certo. Tem mais uma pergunta, vamos ver? Vamos lá. A Renata, é possível tratar a doença com laser? Então, na verdade, Renata, existem alguns tratamentos que já são protocolares para isso, né? Então, a fisioterapia, com reabilitação do assoalho pélvico, com eletroestimulação, esses tratamentos já são protocolares para isso, tá? O laser, existem algumas indicações para isso, mas não é nada formal do ponto de vista médico ainda. Tá. Mas quem sabe tem alguma evolução nesse sentido sem dúvida no futuro nenhuma, próximo, né? Sem dúvida nenhuma. O laser está resolvendo tantas questões. Pois é. Quero agradecer demais, Dr. Marcos Paulo Freire, que é urologista, esteve com a gente tirando essas dúvidas sobre esse problema, que realmente é bom a gente ter essa informação hoje, né? Estamos falando não só com as pessoas que já têm um problema aí, mas pessoas que estão hoje em dia tendo as suas vidas normais e que podem um dia ter isso no futuro. Então já procure um urologista, já saiba da orientação. Por mais que você nunca tenha tido uma perda urinária, é importante saber como fazer essa fisioterapia, se tem caso na família, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E é importante dizer o seguinte, eu falei para você inicialmente, né, 10 milhões de pessoas no Brasil têm incontinência. Esse número é muito subestimado. A gente sabe que muita gente não procura auxílio, não procura ajuda por vergonha realmente. Verdade. Então, se existe perda, se existe algum tipo de desconforto, procure um médico, procure um urologista, que você vai ter uma opinião, vai ter uma orientação adequada. E muitas vezes vai ter uma solução para parar de sofrer com isso. Exato, sem né? dúvida nenhuma. Tá certo. Então, eu vou deixar também aqui o site do hospital, né? www.hospitalmoriá.com.br, já fazendo um agradecimento pela liberação, hospitalmoriá.com.br. Doutor Marcos, obrigada pela presença, viu? Até uma próxima, Obrigado, ótima foi um prazer. semana. Até O prazer logo. foi Tchau, nosso, tchau. com certeza.